Que essa canção sirva de introdução da nossa vida para as pessoas, amém? João capítulo 6, a partir do verso 16 diz: ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar e, entrando no barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam, e o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Na KJA diz um vento contrário. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando sobre o mar. Aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse: sou eu. E no hebraico a palavra diz: eu sou. Não tenham medo. Então eles o receberam com alegria, e logo o barco chegou ao seu destino. Aleluia. Fecha teus olhos mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor, por cada palavra que nós já recebemos aqui essa noite. Esse culto é totalmente para Ti, mas o Senhor sempre prepara algo para nós, para a nossa edificação. Usa esse Teu servo falho, fraco, o menor da Tua casa, e faz a Tua vontade e o Teu querer na vida de cada um de nós, apesar de mim, Pai, em nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem essa noite é: com alegria chegaram a seu destino. Repete para o teu vizinho aí, para a pessoa que está ao teu lado ou de trás, diz: ei, é com alegria. Mas peraí, agora você vai pegar e dizer: com alegria. Você vai chegar ao seu destino. Aleluia. E essa palavra a gente já escutou várias vezes, mas tocou muito ao meu coração, e eu creio em nome de Jesus que vai tocar o coração de vocês. E o primeiro ponto que eu quero falar sobre essa mensagem é: a tempestade pode vir mesmo quando estamos obedecendo. Foi impactante quando a pastora Euridice chegou aqui. Eu comecei, as lágrimas caindo dos olhos, pastora Euridice, quando a senhora estava dando uma mensagem sobre dízimo e oferta. Quando ela pegou e disse: meus filhos foram bem recebidos e meus filhos foram transformados. E tantas as vezes nós estamos aqui cultuando, nós estamos vivendo em família, nós estamos vivendo a nossa família como a família do Senhor, vivendo no propósito de Deus, vivendo aquilo que Deus quer para nós, e crescendo e frutificando, e vendo outras pessoas dizendo para você: você é um exemplo. Não tem problema nenhum com isso. E nós obedecemos a Deus, e nós obedecemos ao chamado que Ele colocou na nossa vida, e o propósito vai prosseguindo, e nós entendemos que tem um destino para chegar. Mas ventos contrários aparecem para todo mundo. E vento contrário, e eu vou chamá-lo de tempestade, aparece para o rico, o pobre, o pastor, a ovelha. Apareceu vento contrário até para Cristo, tempestade até para o Senhor, só que Ele é o dono da tempestade, Ele é o dono de todas as coisas. E os discípulos de Jesus, creio que horas antes dessa passagem, viram aproximadamente
de 5 a 20 mil pessoas comerem por conta de 5 pães e 2 peixes. Os discípulos de Cristo viram pouco tempo antes uma multiplicação extraordinária de comida, de alimento. Viram alguns dias antes milagres acontecendo. Só que a tempestade chega em certo ponto da nossa vida. Jesus, como diz o texto, diz: vão na frente. Pode ir todo mundo é todos os discípulos. E as pessoas que estavam com os discípulos próximos. E foram todos. E chega o momento da tempestade. Chega a, como diz a palavra, 5, 6 quilômetros. Em algumas Bíblias diz tantos estádios. A gente vai para os quilômetros, que a gente é brasileiro. E simplesmente vem um vento contrário e começa uma tempestade. Num ambiente que alguns daqueles entendiam e conheciam, que era o mar, que era o ambiente de trabalho de alguns deles. E naquele ambiente de trabalho de alguns deles veio a tempestade que eles sentiram medo. Veio uma tempestade que eles ficaram preocupados. Que eles achavam que poderia dar tudo errado. Mas, de repente chega um homem andando sobre o problema. Andando sobre aquilo que estava trazendo temor. Aquilo que estava trazendo medo. E eles não entendem inicialmente quem é aquela pessoa, quem é aquilo. Em outro texto fala, é um fantasma, eles ficam atemorizados. Mas na realidade era o dono de todas as coisas e o dono da vida deles chegando para suprir a necessidade do momento da vida deles. E eu levo para mim e para você e digo, nesse momento, qual é o momento que você está vivendo hoje? Aproximadamente, eu creio que é 2 ou 3 anos atrás, minha filha, médicos estavam dizendo que ela tinha lúpus. E para a glória do Senhor, naquele momento, passando alguns dias, e foram feitos diagnósticos e ela não tem lúpus. Mas naquele momento de tempestade, você olha para um lado, você olha para o outro, você está obedecendo à vontade de Deus, você está vivendo reto, conforme aquilo que Deus quer. E você olha para um lado e para o outro e diz: que é isso? Jesus me mandou até aqui. Jesus me mandou atravessar essa tempestade, esse mar. E Ele manda no meio do mar, no meio do propósito, no meio do destino, no caminho para o destino, esse obstáculo. Por quê? Talvez aqueles discípulos estavam perguntando isso. Por quê? Aí você fica se meditando agora e dizendo: por que eu estou passando por isso, Jesus? É ou não é? Quantos não perguntaram já a si próprio? Eu perguntei naquela época. Chega, passa o tempo e Deus vai e mostra e diz: confia, eu estou andando sobre a tempestade, sou eu que estou na tempestade, sou eu que estou no caminho, eu estou te olhando, parece que você não está vendo nada, parece que você não está sentindo nada, parece não, você não está sentindo nada, ei, mas Deus está aqui, agora, falando com você, olhando para você e dizendo: confia. Toda tempestade que você vai passar um dia, Deus vai estar com você, olhando. Muitas vezes parece que você está sozinho, mas Deus está lá. Está não sozinho não. Não está sozinho não.
Fica tranquilo. Os discípulos estavam obedecendo a Jesus quando entraram no barco, quando começaram a remar, quando estavam atravessando algo normal para eles. Era várias ilhas, era várias cidades que o principal objeto de transporte eram barcos. Só que num ambiente comum, vem uma tempestade incomum, vem algo incomum querendo fazer você parar. Ambientes comuns vai fazer que venham tempestades para você parar. Mas em ambientes comuns, Deus se manifesta através de algo, de alguém ou de você. Nenhum daqueles, mas eu não estou em desobediência, eu estou vivendo. Oxente, como é que pode? Jesus manda a gente ir na frente quando vem uma parada dessa. Quando você estiver enfrentando tempestades, mesmo estando no centro da vontade de Deus, não se desespere. Lembre-se, a presença da tempestade não significa a ausência do Deus vivo. A presença da tempestade não significa a ausência de Deus. Deus usa tempestades. Deus usa tempestades para transformar, para moldar, para libertar, para curar, para alinhar seu propósito junto a outras pessoas, para mostrar que Ele é Deus. Persevere confiando no propósito maior que Ele está cumprindo na sua vida. Perseverança é eu entender que mesmo diante a obstáculos, mesmo que os obstáculos pareçam impossíveis, com Deus Ele faz. Em Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 4 diz: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes faltem nada. É a palavra de Deus. Mantenha-se firme e continue remando, independente da tempestade, independente da causa, independente do diagnóstico, independente de qualquer situação que vier na sua vida. Continue remando, continue remando, continue remando. Show! Oh! Continue remando. Não largue o leme, não largue o leme. Tem momentos que você nesse momento talvez largou o leme. Deus está mandando uma pequena e leve onda para levar você para caminhos certos, para pessoas certas. E pessoas certas no caminho certo lhe entrega o leme e diz: continua remando. Não vai remar por você. Ninguém vai remar por você. Mas vai pegar o remo e vai dar a você e dizer: eu estou aqui do teu lado, continua remando. Continua remando. Eu vou pegar o meu remo e vou estar contigo, remando junto contigo. Mas você tem que remar também. Em Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quem vive no propósito, as coisas vão cooperar. Só que a gente pensa que só as coisas boas vão cooperar. Ei, as ruins também, fica tranquilo.
Fica tranquilo que coisa ruim também vai cooperar para o bem. Parece loucura, mas coopera. A ausência aparente de Jesus, a ausência aparente de Jesus, ela testa a nossa fé. Tem momentos na sua vida, na minha vida, que parece que Jesus não está mais. Não parece? Tem momentos que você olha assim, deu ruim. Jesus não. Se Jesus estivesse aqui, não estava desse jeito não. Se Jesus estivesse aqui, isso não tinha chegado não. Não tinha chegado a esse ponto. Ei, parece que Jesus não está. Mas só parece. Só parece. Porque Ele está em todo o tempo do teu lado, olhando para você, dizendo: continue remando. O texto, no verso 17, 18, tem um momento que diz que Jesus ainda não tinha ido até eles. Os discípulos estavam no escuro, no meio do mar, com um vento forte e as águas agitadas, e Jesus parecia ausente. Quantas vezes sentimos isso na nossa caminhada? Quantas vezes? A ausência aparente de Cristo serve, sabe como o quê? Como teste de confiança. Como é que está a tua fé? Como é que está a nossa fé? Como é que nós estamos agindo em meio à tempestade? Ei, Jesus morreu lá atrás, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. O Espírito Santo, Ele paira sobre esse lugar, Ele paira sobre a sua vida, aonde você andar, aonde você caminhar. Jesus está comigo e com você. Mas o momento do seu barco, como está? Como é que está o momento da minha vida hoje? Você sabe como é que está o momento da sua vida? Parece impossível. Aos olhos humanos é impossível. Mas para Deus não há nada impossível. A ausência aparente de Cristo serve como teste de confiança. Nessas horas nossa fé é refinada, pois somos chamados a crer, mesmo quando não sentimos, quando não vemos ou quando não ouvimos. Quando não sentimos, porque a presença de Deus para mim não é um arrepio. Eita! Eu tenho uns tremelique de vez em quando, vejo, parece que é um susto, aí dá aquele negócio. Não sei se só sou eu sou meio aluado. Ei, a presença de Jesus não é isso, não. A presença de Jesus é algo muito mais poderoso, algo muito mais profundo. Ele não refrigera por lado de fora não, eu estou suando aqui. Ele refrigera a nossa alma. Ele refrigera dentro de nós. Apesar das circunstâncias, Ele ensina um caminho seguro, um caminho de paz. E nossa fé é refinada quando nós não vemos, não ouvimos e nem sentimos. Nos momentos em que parecer que Jesus está longe, continue crendo.
nos momentos que parecer que Jesus não está nem aí, continue crendo. Continue crendo. Porque a tempestade vai acalmar. E você vai atravessar o mar. E vai chegar ao destino. Sua ausência nunca é real. A ausência de Cristo, ela é pedagógica. A aparente ausência de Cristo, ela quer nos ensinar para a gente crer independente do que vemos. Porque quando você está passando uma situação financeira e você não vê nada acontecer mais, aí é pedagógico. Mas quando você está passando uma situação financeira e vê algo acontecendo ali, aí você, é minha fé. Não. Quando você está passando uma situação de saúde, e tem exames a ser feitos, e tem situações a acontecerem, e tudo mais, nós estamos lutando pelo que vemos. Mas quando você está passando pela situação, olha assim, e ouve de alguém, não tem o que fazer mais. Não tem o que fazer mais. Aí vem algo da parte de Deus, que Ele toma o controle de todas as coisas. Porque quando nós estamos fazendo pela nossa vontade, pelo aquilo que nós conseguimos realizar, não é fé. Fé é quando a gente não consegue mais realizar, olha para a situação e diz, não tem mais jeito. Ei Deus, para mim eu não estou vendo mais a circunstância, eu não estou vendo mais a solução, mas para o Senhor, está aqui, é teu. Toma posse, toma o controle, faz o que o Senhor quiser. Pense numa situação pedagógica para a nossa vida. Ele está mais próximo do que você imagina. Ele está mais tão pertinho de você que você nem imagina. Jesus, ele trabalha com silêncio e sem silêncio. Mas em silêncio ele realiza milagres. Mesmo você não crendo, não imaginando o que vai acontecer, mas crendo nele, ele realiza milagres. Nos momentos de silêncio, ore. Qual foi a última vez que você fechou todas as portas da sua vida e disse, a única porta que eu quero agora, nesse momento, nessas horas, é com o Senhor? Qual foi o último momento da sua vida que você pegou e disse, eu vou me ausentar e vou me conectar apenas com uma única pessoa, e a mais importante delas, Cristo? Quando foi? Há quanto tempo foi? Ou se aconteceu? Talvez essa noite Deus te trouxe aqui para você ouvir essa simples frase: estou te esperando. Estou te esperando. Declara comigo agora. Eu sei que o Senhor está comigo, mesmo que eu não veja agora. Você crê? Dá um glória a Deus. Você crê que o Senhor está com você, mesmo diante, talvez seja para uma pessoa. O Senhor está com você, mesmo você não vendo, não sentindo. O obstáculo que você está enfrentando, o Senhor
está com você, mesmo você não vendo e você não sentindo. Nesses momentos parece que Jesus está longe. Continue crendo. Sua ausência nunca é real. Quando o mar da vida está tempestuoso, continue crendo, porque vai passar. As águas vão baixar. Você não sabe o que eu estou enfrentando? Não sei, mas Ele sabe e Ele está contigo. Ele sabe. Ele permitiu. É forte ouvir isso. Porque se você está passando, Ele permitiu. Mas da mesma maneira que Ele permite, Ele também tira. Ele diz, passou. Em Salmos, esse salmo é muito impactante. O Davi, ele quem escreveu esse salmo, Salmo capítulo 13, versículo 1, e a gente vai ler o 5 e o 6. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Termino eu, porém, o término diz, eu, porém, confio inteiramente no seu amor cuidadoso. Ele inicia falando, até quando o Senhor se esconderás de mim? E ele termina o texto do salmo falando, eu porém confio inteiramente no seu amor cuidadoso, cantarei com uma grande alegria a sua salvação. Sim, cantarei ao Senhor, porque Ele mostrou sua grande bondade para comigo. Sabe o que é isso? É intimidade. Porque na minha intimidade com Deus, eu falo a Deus, eu rasgo a Deus tudo que Ele já sabe. E na sua intimidade com Deus, você deve fazer a mesma coisa. Na intimidade de Davi com Deus, ele pegou e ficou perguntando a Deus, até quando? E no final ele pega e diz, eu porém confio inteiramente em ti. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Eu sei que o Senhor vai me livrar. Eu sei que o Senhor vai curar. Eu sei que o Senhor vai transformar toda e qualquer dificuldade, situação, tempestade. O Senhor tem poder sobre todas elas. Isaías capítulo 40, verso 31 diz, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Quem aqui espera no Senhor? Você espera no Senhor? Glória a Deus. Porque se a gente não esperar no Senhor, a gente está fazendo o quê? Brincando de culto, brincando de tocar, de cantar. Para quem não sabe cantar, está brincando de quê? Que nem eu. Quem está tocando ainda está aprendendo alguma coisa. Quem eu, que não sei nem tocar? É não, Lucas? Espera no Senhor. Ele está voltando, está bem pertinho. Continua confiando. Jesus vem até nós no meio da tempestade. No verso 19 diz, e Jesus, os discípulos já tinham navegado em 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Jesus veio andando sobre o mar. O que era ameaça para os discípulos, as águas agitadas, a tempestade, o vento contrário, como pudesse chamar,
serviram de caminho para Jesus. Você parou para entender? Que tempestade na nossa vida serve de caminho para Jesus. Alcançar a quem? Alcançar a nós e alcançar a quem tiver ao redor de nós. Toda tempestade que você vai enfrentar, ou que você enfrentou, é caminho, é estrado de Jesus, para ganhar vidas, para transformar a minha e a sua vida, e a de todos que ouvirem do que aconteceu. Isso aqui que aconteceu lá atrás, há mais de 2000 anos, foi para alcançar a nós. A tempestade que você está enfrentando, ou enfrentou, ou vai enfrentar. Eu sou o profeta da tempestade? Não, pelo amor de Deus. The King? No. No. Tu pensou que eu não ia, né? Toda tempestade que nós enfrentaremos, ou enfrentou, ou vai enfrentar, ou está enfrentando, é caminho de Deus para chegar até você, para chegar até outras pessoas, para ver salvação, para ver cura, para ver libertação. Não é para ter um Cássio melhor, não. É para ver vidas sendo transformadas. Não é simplesmente para ver um Cássio, um Leandro, um Emerson mais bonito, não. É para ver vidas sendo curadas. É para ver o mistério de Deus acontecendo aqui na terra. Como nós cantamos. Aleluia. Acalme-se. Se você está passando por uma tempestade, talvez saiu do controle, ou saiu do controle, a palavra de Cássio é acalme-se, e a palavra de Jesus é estou no controle. Porque eu não consigo estar no controle da sua tempestade, não. Mas Jesus diz, estou no controle. Mas o ser humaninho aqui diz, fica tranquilo, tem calma, vai se resolver. Mas Jesus diz, é só para eu ganhar mais vidas, é só para eu trazer mais vidas. Mas ninguém quer passar por tempestade, né? Ninguém quer. Pode não ser no tempo que você espera, mas será no momento certo. Ele não está distante, Ele está aqui. Confie que aquilo que hoje te traz medo está debaixo da sola da sandália de Jesus. Jesus estava andando sobre o mar. Primeiro Jesus já estava andando sobre algo impossível. Pela lógica humana, pela física, pela a matemática, pelo que quiserem botar de pedagogia. Era impossível. Imagina pela tua cura. Imagina pelo teu milagre financeiro. Imagina pela salvação da tua casa. Aqueles que levantaram a mão dizendo, eu quero a minha família cultuando comigo. Pode ter certeza, vai acontecer. Vai acontecer, nos olhos de Deus já aconteceu. Pode ser no tempo que você, não pode ser no tempo que você espera, mas será no momento certo. Isaías 43, versículo 2 diz, quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão.
Em Salmos 93, versículo 4 diz: mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderes, as poderosas ondas do mar. Pensa comigo agora num marinheiro. Marinha, seu Jorge, marinheiro aí, de alta patente, da glória. Um marinheiro experiente navegava por águas agitadas, durante uma noite de tempestade. As ondas eram altas, os trovões muito assustadores, e o céu escuro parecia não ter fim. No meio do caos, os tripulantes começaram a entrar em pânico. Mas o capitão se manteve calmo, olhos fixos à frente. Um jovem marinheiro se aproximou e perguntou: capitão, como pode estar tão tranquilo com essa tempestade nos cercando? O capitão apontou para um pequeno ponto de luz. Ao longe disse: você está vendo aquele farol? Ele não se move, não importa como o mar se agite. Enquanto eu conseguir vê-lo, saberei para onde estou indo e terei esperança. Jesus, Ele é o nosso farol. Jesus, Ele é o nosso farol. Independente da tempestade, independente da circunstância, independente de qualquer situação, o farol é o ponto de vista nosso. Enquanto você estiver olhando para o farol, tem esperança na sua vida. Enquanto você estiver olhando para o farol, independente do que aconteça, Deus está no controle da sua vida. Jesus é o nosso farol no meio das tempestades da vida. Ele não muda, Ele não falha e sempre vem ao nosso encontro. Ainda que o mar esteja revolto, ainda que venha uma tempestade imensa, ainda que parece que você está se afogando, está submergindo, parece que tudo está se acabando. Olha para o farol. Olha para o farol. Mantenha os olhos nele, que você terá uma direção e paz. A sua presença, a presença de Deus, nos traz paz. No versículo 20, mas Jesus lhes disse: sou eu, não tenha medo, não tenham medo. Essa foi a primeira frase de Jesus ao se aproximar. Ele não acalmou o mar primeiro, ele não disse ondas parem, ele não disse tempestade saia, ele não disse nada disso antes. Ele primeiro identificou a ele para os filhos: sou eu! Independente da circunstância, independente da situação que você vai passar, Jesus vai olhar para você e diz: tenha calma, sou eu. Quem é? Jesus. A paz verdadeira não vem da ausência de problemas. A paz verdadeira vem da presença de Cristo. Todo mundo tem problema. Todo mundo. Menos Jesus. Todo mundo tem problema. Se perguntar um adolescente aqui, tem problema. Se perguntar uma criança aqui, ela vai dizer: estou com calor. É um problema. Se perguntar um adulto aqui, meu Deus, vai jogar um rolo assim, ó. Todo mundo tem problema. A paz que excede todo entendimento não depende dos seus problemas, depende do Cristo que está com você. A paz que excede todo entendimento não depende de problema, depende do Cristo que você serve. Se você serve a Cristo, você tem uma paz
que excede todo entendimento. Não tem como entender. Não tem como entender. Você está passando por um B.O. gigante. E você está aqui, ó, louvando, adorando, cantando, vibrando com o Senhor, entregando tudo ao Senhor. É a paz que excede todo entendimento. E só quem tem ela é quem tem Cristo em sua vida. Quando você tem Cristo em sua vida, tudo passa. Tudo passa. A voz de Deus, ela traz consolo imediato, mesmo que a tempestade ainda esteja presente. Busque mais a presença de Jesus do que a solução para os seus problemas. Busque mais a presença de Jesus do que a solução para os seus problemas. Muitas vezes a gente quer solucionar todos os problemas da nossa vida para dizer, agora sim eu vou entregar minha vida a Jesus. Ei, busca Jesus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Busca Jesus primeiramente e deixa que os problemas a gente resolve depois. E o que não der para a gente resolver, toma Jesus. Vai fazer o quê? Entregar a Ele. A voz dele é suficiente para trazer paz, mesmo quando o vento continua soprando. Quando ele diz, sou eu, toda ansiedade deve cessar na sua vida. Está esperando algo e a ansiedade está batendo? Busca Jesus primeiro e fica tranquilo. Porque se for da vontade dele, vai acontecer. Agora, se não for da vontade dele, meu irmão e minha irmã, continua tranquilo, porque não vai acontecer. Ouvir o não de Deus é difícil. Ouvir o sim de Deus é maravilhoso. Ouvir o não de Deus, meu Deus, é punk. Mas se for da vontade dele, acontece. Se não for, meu amigo, não acontece. Não tem, vou dar um jeitinho brasileiro para acontecer, porque Deus não quis. Não acontece. Mas se for dele, glória a Deus, em todas as etapas. Filipenses capítulo 4, versículo 7 diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. João capítulo 14, versículo 27 diz, deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo dá. Ou seja, a paz de Deus é diferente da paz do mundo. Está entendendo? Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo dá. Por quê? Porque a dele excede qualquer situação, qualquer entendimento. Você não entende. Tanta gente passando por algo muito louco e está lá, ó, está rindo, está alegre. Por quê? Porque tem uma paz que excede todo entendimento. E quem está em Cristo tem essa paz. Terminando esse texto do verso 27 diz que o coração de vocês não fique angustiado e nem com medo. E o último ponto é, quando recebemos Jesus, o milagre acontece. No verso 21 do João capítulo 6 diz, então eles receberam com alegria, e logo o barco chegou ao seu destino. Quando eu falei que a lágrima desceu, quando a pastora Eurice estava dando um momento de minha oferta aqui, e falou sobre a família dela, sobre os filhos dela, foi um choro de alegria de eu dizer, meu Deus, é bom demais, é prazeroso ver que tem famílias sendo curadas, tem famílias sendo restauradas, tem mudança de vida através do que é feito nessa casa. Através do que é feito por mim e por você, imperfeito, falho, muitas vezes descompromissado,
mas sem mudança de vida acontecendo. Mas por quê? É Deus. É Deus. É Deus no negócio. É Deus na nossa vida. É Deus na nossa igreja. Quando recebemos, o milagre acontece. Então eles o receberam com alegria. E logo o barco chegou ao seu destino. O texto diz que os discípulos quiseram recebê-lo no barco. Imediatamente o barco chegou ao seu destino. Algo sobrenatural aconteceu. Como assim? A presença de Jesus acelera até o tempo. A presença de Jesus faz com que o tempo voe. Faz com que coisas que iam acontecer em outros anos aconteça hoje. Acho que você não entendeu. Faz com que coisas que pareciam impossíveis aconteçam a tempo recorde. É a presença de Jesus. Se nós estamos nessa casa aqui hoje, foi Jesus. Imediatamente o barco chegou ao seu destino. A presença de Jesus acelerou o trajeto. O milagre não foi só externo, mas também interno. Onde antes havia medo e esforço humano, agora havia descanso e realização. Na vida dos discípulos lá, aqui não, viu? Porque aqui a gente vai ganhar vidas. Vai ganhar vidas para Jesus. Vai ganhar mais vidas para Jesus. Vai ganhar mais vidas para Jesus. E vai trabalhar. E vai servir. E vai ganhar mais vidas para Jesus. E quanto mais vida a gente ganhar, mais a gente descansa. Porque é prazeroso servir ao reino. Viver o reino de Deus é prazeroso. Convide Jesus para entrar em todas as áreas da sua vida. Não apenas na parte religiosa, como querem chamar. Não apenas na parte do tempo que você tem na igreja. Do tempo que você tira do domingo para vir à igreja. Não tire só esse tempo para dizer, esse tempo é o tempo de Jesus. O domingo é o tempo de Jesus. As quintas, quando dá, é o tempo de Jesus. Ei, não. Pega a borracha, começa a pagar isso do teu conceito. Porque o tempo de Jesus na nossa vida é todo o tempo. Viver Cristo não é dentro aqui da igreja, num culto maravilhoso, com algo muito bonito acontecendo. Não é apenas isso não, isso aqui é só a cereja do bolo. Para quem é fã de cereja. Viver com Cristo é eu estar no meu trabalho, chegar alguém e aquele alguém começar a chorar e haver uma transformação de vida quando ouve falar de Jesus. É você estar na escola, um amiguinho seu falando coisas muito tristes que aconteceram dentro da casa dele e você falar de Jesus. É você estar na faculdade e a bagaceira está rolando e você pegar uma pessoa que está perto de você, assim que você criou relacionamento, e falar de Jesus. É você estar em qualquer ambiente e falar de Jesus. Convide Jesus para entrar em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da minha vida, Jesus vai estar. Declare isso comigo. Todas as áreas da minha vida, Jesus está. Amém. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Estou terminando. E esse texto aqui, ó, é quando estiver terminando também. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O que é isso?
Para uma pessoa que nunca ouviu esse texto, porque quando todo mundo ouve que o cristão já dá um glória, já fica vibrando e tal. Mas para quem nunca ouviu esse texto, sabe o que significa? Que Jesus vai voltar. Jesus está voltando, Ele vai voltar, e no piscar de olhos, Ele já voltou. E essa porta que Ele está batendo hoje, não é quando Ele voltar, Ele está batendo agora. E Ele identifica se você vai abrir ou não. Se você abrir a porta para Ele, aí Ele vai cear você vai cear com Ele, e Ele vai cear contigo lá. Naquele momento do piscar dos olhos. Mas a porta você abre hoje. A porta você abre hoje. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Quando você bate a porta, quando Jesus bate a porta da sua casa, do seu coração, da sua mente, e você abre para Ele, não fique preocupado. Quem vai endireitar a sua vida, quem vai endireitar a sua vida é Ele. Porque o Espírito Santo vai entrar na sua vida. E quando o Espírito Santo entra na sua vida, Ele começa a moldar o teu pensamento. Ele começa a moldar o teu jeito de agir, o teu jeito de responder às situações. Ele começa a moldar a você. Não sou eu que vai dizer qual é a roupa que você vai vestir. Não é ninguém que vai dizer a você qual é a roupa, as vestes, o que você vai falar, o que você vai ouvir. Quem vai dizer é o Espírito Santo do Senhor. E Ele está dizendo para você hoje, bater na porta, abre a porta para Ele. Abre a porta para Jesus. Em João capítulo 6, versículo 20 e 21, fica de pé, igreja. Mas Jesus lhes disse: sou eu. Está passando por tempestade? Você está passando por uma tempestade? Precisa dizer a mim, nem a ninguém aqui não. Mas se você está passando por uma tempestade, esse versículo 20 e 21 é seu. Mas Jesus lhes disse: sou eu. Não tenha medo. Sou eu. Não tenha medo. Não é Cássio que está dizendo, não. É o Espírito. Então eles receberam com alegria, e logo o barco chegou ao seu destino. A tempestade, ela pode vir quando estamos obedecendo, ou quando não estamos obedecendo. Talvez você nunca entregou sua vida a Jesus. Você até viveu num momento de integridade, que seus pais lhe educaram para viver com integridade. Ou talvez você viveu algo que seus pais não queriam que você vivesse, mas você passou por bem bocado por não ouvir seus pais. E também talvez você também nunca ouviu falar de Jesus de uma maneira tão simples. E nesse momento talvez você esteja com tempestade ou vivendo algo de boa, vivendo bem, tranquilo. Mas Jesus te trouxe aqui essa noite, te convidando para você abrir a sua porta. Vê que interessante. Ele te convida a você abrir a porta da sua casa. Oxente, eu não convidei Jesus. A partir do ponto que você chegou até aqui, lá atrás, alguém que é Cristo te convidou a chegar até aqui. E talvez você esteja passando por tempestade. Vou falar para quem está passando por tempestade. Talvez você conheça alguém que está passando por tempestade. Mesmo você obedecendo ou não, tempestade chegou.
você fechasse seus olhos agora. Se você puder e quiser, fecha teus olhos. Não tem tempestade no mundo que seja maior, que seja mais poderosa do que a presença de Deus. Não tem tempestade no mundo que seja maior, que seja mais poderoso do que a presença de Deus. E Deus permitiu você chegar aqui essa noite, para você ouvir essa mensagem, para você conhecer pessoas, para você ver pessoas imperfeitas vivendo a adoração ao Deus perfeito. E Jesus te traz aqui essa noite para dizer: filho ou filha, abre a porta para mim. Cheguei na tua tempestade, mas primeiro eu quero um contato diretamente contigo. Porque o que mais importa não é a tempestade, é você. Você é mais importante para Deus do que qualquer tempestade, do que qualquer outra coisa. E essa presença que você sentiu essa noite começou a trazer paz sobre a sua vida. Começou a trazer um refrigério. O que é isso? Eu nunca senti isso antes. Porque eu acho tão legal de estar aqui. Porque tem uma presença que ela não quer apenas estar com você aqui, nesse ambiente. Ela quer estar com você em todo o tempo. E essa presença é a presença do Espírito Santo de Deus. E Deus te trouxe nesse convite, perguntando a você: abre a porta. E se você quer abrir a porta para Ele, se identifica como Ele está falando com você. Eu queria que você desse um passo de fé e viesse aqui na frente. Todos fechem os olhos, fechem os olhos. Se tem alguém aqui que identificou que Jesus está batendo na tua porta, na porta do teu coração, na porta da tua mente, na porta da tua vida, e você quer abrir a porta para Ele, sai do teu lugar, vem aqui na frente. Aleluia, te amamos, Jesus, te amamos. Tu és lindo, Tu és poderoso, Tu és santo, fiel. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Te amamos. Te amamos. Sai do teu lugar, vem aqui na frente. Coração, uma ferida de fome por Ti. Fere meu coração, uma ferida de sede por Ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que você pode aplaudir o santo nome do Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. Fere meu coração como a ferida de fome por Ti. Fere meu coração como a ferida de sede por Ti. Ensina-me a clamar, a suplicar até que o Senhor venha. até que o Senhor venha. Eu vou clamar Até que o Senhor venha. eu não vou descansar. Até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida Diante do Teu altar, Deus. até que o Senhor venha. Eu vou clamar. Até que o Senhor venha. Eu não vou descansar. Até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida
diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. E o que é que você está esperando nessa noite? E o que você está esperando nessa noite? Coloca João 6:21. Então eles o receberam com alegria, e logo o barco chegou ao seu. Quando a Bíblia diz que Jesus entrou no barco, a mesma Bíblia diz em versos anteriores que os discípulos já tinham remado de 25 a 30 estádios. Cada estádio tinha 200 metros. E a Bíblia também não diz que a tempestade apareceu depois. Diz que foi remando e a tempestade foi se adentrando. Então imagina, cada 200 metros a tempestade parecia piorar. Cada 200 metros parecia que a coisa ficava mais difícil. E o que acontecia nos estádios? Lutas, confrontos. A cada 200 metros uma luta, a cada 200 metros um confronto, a cada 200 metros algo a ser vencido. E já tinha vencido 25. E talvez pela força do braço eles venceriam os próximos que faltavam. Aquela travessia tinha em torno de 7 quilômetros. Eles já tinham vencido 6 ou 5. Talvez se continuassem remando chegariam, até porque eles eram experientes, eram pescadores experientes. Só que assim como foi pregado, o que para mim é tempestade, para Jesus é um tapete para ele entrar no meu barco. O que para mim é uma tempestade, para ele é um caminho certo para entrar dentro do meu barco. Meu irmão está aqui. O ano era 99. Muitos aqui não tinham nem nascido ainda. E eu vivia tempestades comuns. Coisas que tinham a ver com tocar um instrumento, com cantar na igreja. Louvores que nós cantávamos tantas vezes. Deixa esse mesmo tom aí, só muda o ritmo, só segura o ritmo para mim. Que o louvor que eu cantava, o hino da harpa, eu não lembro o número agora. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dar que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir. Pode segurar. As ondas atendem só velhinho. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o venho do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar, pois todos sobem ao seu andar. Sossegai, sossegai, Convosco estou para vos salvar. sim, sossegai. Volta pro hino anterior agora. No final de culto de domingo eu canto esse louvor, coração se enche de alegria. Eu sempre gostei desses louvores. Chega em casa,
Na segunda-feira minha mãe diz: tua irmã está internada. Eu tenho 7 irmãos. Jailson, ele é o semi-novo, porque o mais novo sou eu. Ele é o semi-novo, eu sou o mais novo. A minha mãe diz: ah, tua irmã está internada. O que ela tem? Está com um negócio estranho, juntando as mãos assim. A gente tem que orar por ela. É porque é oração, né? A gente é ensinado a orar. Eu fui colocar a minha oração em prática. Isso foi de manhã. Eu orei por ela de manhã. E eu orei por ela de tarde. O Senhor me disse: se posicione. Eu falei: eu estou orando, Senhor, eu vou fazer o quê? É para eu ir lá? Eu vou. Eu nasci em 83. Então, 2002 eu estava no auge dos meus 16, 17 anos, né? Em 99. Quando é à noite, minha mãe disse: tua irmã não está internada não. Ela está na casa de uma feiticeira. Levaram ela para lá. 2002. Eu não estou entendendo não, mas 2002. 2000. Agora, ano 2000. Eu era mais novo ainda. Você está onde, minha irmã, mãe? Está na casa da feiticeira. Que levou ela para lá? Levaram. Eu esperei para chegar. Sentei na porta. Seu maninho sempre carinhoso. Tá vendo o que aí? Eu estava esperando o senhor chegar. Está pensando em quê? Tu quer o quê? Eu fiz. Doca está na casa de uma catimbozeira. O senhor vai fazer o quê? Eu vou fazer nada. Por que o senhor não vai fazer nada? Porque quem levou para ela para lá foi a mãe. Eu disse: o senhor é o pai. E eu sou o irmão. E tu vai fazer o quê? Não sei, me leve lá que eu sei o que eu vou fazer. Ele vai se ajeitar para levar. Já estou pronto. Só para esperar o senhor se ajeitar. Eu chego a sentir tabefe. Eu senti o ventinho da mão rodando, mas ele não me bateu. Ele nunca me bateu, meu pai. Já apanhou, Branco? Já. Eu não. Chega lá, a casa cheia de coisa estranha na casa. Ele estava lá, meu irmão. Foi antes, chegou antes. Eu olhei assim, meu pai: e agora, vai fazer o quê? Eu disse: orar por ela. Cheguei no quarto, meu irmão estava lá, a gente olhou e disse: vamos orar por ela? Bora, oramos por ela. Depois que orei, o Espírito Santo disse: é agora. Eu fiz: é agora o que, Espírito Santo? Não estou entendendo. Se é agora, ela é minha. Tu quer entregar a tua vida a Jesus, Doca? Ela balançou a cabeça. A feiticeira do lado disse: ela está balançando a cabeça o dia todinho assim, ó. Não é nada que ela está dizendo. Eu disse: Doca, se tu quer entregar a tua vida a Jesus agora, balança a cabeça 2 vezes. Eu disse: ela está entregando a vida a Jesus. A mulher saiu do lado do lugar e a minha irmã ficou lá. Eu me abracei com a minha irmã e disse: agora, Doca, o Senhor está te curando. E curou mesmo. Curou para ele. No outro dia minha irmã partiu. Eu disse: Jesus, será que era para eu ter feito outra coisa ali? Será que era para eu ter feito outra oração? Será que era para eu ter... Aí no auge dos meus 16 anos o Senhor me diz: qual é o teu chamado? Eu não sei, Jesus. Semear para mim. Essa foi a primeira, ela é minha. Essa foi a primeira, ela é minha. Se a minha tempestade levar mais alguém para Jesus, isso é suficiente. Eu quero declarar nessa noite que essa tempestade está levando Jesus para o barco de alguém. Eu quero declarar nessa noite que nenhum vento que está batendo em você é desprezível. Ele tem um propósito. Está faltando apenas mais alguns estádios para você ver Jesus fazer assim, ó. Agora o barco é meu. E o extraordinário
Quando Jesus entra no barco, a gente chega. Mais uma vez, quando Jesus entra no barco, a gente chega. Quando Jesus entra no barco, o propósito se cumpre. Quando Jesus entra no barco, o destino se cumpre. Quando Jesus entra no barco, o projeto se concretiza. Quando Jesus entra no barco, a tempestade não importa mais, porque Ele é o dono da tempestade. Chega de remar sozinho. Chega de remar sozinha. Chega de remar sozinho. Chega de remar sozinha. O Senhor nessa noite está te chamando para remar no propósito dEle, para remar na direção dEle, para receber Ele dentro do teu barco. Eu quero perguntar mais uma vez nessa noite: onde é que está essa vida para Jesus? Vem até aqui, eu quero orar por você. Uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Não importa onde você caiu, vem para Jesus. E na terra nós que somos proclamamos. Seja livre. Seja livre. Seja livre. Aviva-nos, 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 Senhor. Aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração. Uma ferida. Onde é que está o primeiro coração vulnerável à voz de Deus? Onde é que está o primeiro coração que vai se entregar agora a Ele? Ele te quer. Ele quer entrar no teu barco. Vem para Jesus. Até que o Senhor venha. Fere meu coração, Senhor. Fere meu coração. Vem para Jesus. Está do lado de alguém aí. Toca nele agora. Toca nela agora. Declara liberdade. Declara salvação. Inspira-me a clamar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, diante do teu altar, Deus. Pai, eu te peço que todas as amarras sejam quebradas agora. Pai, eu te peço que todas as correntes sejam tiradas agora. Este coração te pertence, esta vida te pertence, esta família te pertence. Pai, restaura agora o coração, restaura agora o caminho, restaura agora o ministério. Para esta vida, Deus, que se afastou de Ti, que andou por outros caminhos nessa noite, restaura o acesso para Ele, restaura o acesso para ela. Pai, que onde havia promessas, que as promessas sejam renovadas agora. Pai, que onde haviam dons e talentos, que haja renovo agora. Deus, que onde só há vergonha, que onde só há afastamento, que seja revigorado agora, 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 em o nome de Jesus.
porque essa vida te pertence, porque essa família te pertence, porque essa história é tua. E eu declaro nesse momento que o céu vai ganhar para tudo que está acontecendo nessa casa, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Se você está do lado de alguém aí, abraça ele aí agora. Esse é o abraço do Espírito Santo. Abraça essa pessoa aí agora. Este é o abraço do Espírito Santo. Declara a liberdade. Esta é a liberdade do Espírito Santo. Declara dons espirituais. Esta é a manifestação do Espírito Santo. Sim, Espírito Santo, faz morada, faz morada, faz morada. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. E teu é o reino, teu é o poder. Tem alguém para Jesus aqui nessa noite? Pelo amor de Deus, vem. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória, vem pra Jesus. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Última vez. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Você tem noção o quanto você é amado? Você tem noção o quanto você é amada? Você tem noção como é os planos de Deus a teu respeito? São planos de paz e não de mal, para te dar um fim, um futuro na presença dEle. Pela última vez, vem para Jesus. É o reino, é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua Espírito Santo, fomos semeados por tua palavra. Recebemos uma porção que nos dá vida. Recebemos uma porção que nos dá um destino, que nos dá uma trajetória. E é nessa trajetória que nós iremos caminhar. É nessa trajetória que nós iremos, ó Pai, percorrer cada estádio, cada 200 metros, cada porção. Não faltará, ó Deus, a tua presença nessa caminhada. É por ti, é para ti, é através de ti que nós caminhamos. Nessa noite, que possamos começar a vislumbrar a chegada, que possamos começar a vislumbrar, ó Deus, que tu estás no barco, que não estamos sozinhos, que tu não nos abandonaste a nossa própria sorte. Tem graça, tem misericórdia, tem socorro, tem amor. E todas essas características estão nos acompanhando. Deus, não importa a tempestade, o que importa é o Deus da tempestade, que és tu, e tu estás conosco. Abençoa a vida de cada um dos teus filhos que aqui estão. Cada filha, Deus, que tem remado, que tem continuado, que tem prosseguido. Renova as forças dele nessa noite. Renova as forças dela nessa noite. Que ao sair daqui, eles saiam prontos para levar esse barco até o final da jornada. É o que eu te peço e te agradeço, em o nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém?
Quem recebeu do Senhor? Pai, obrigado por tudo que tu fizeste aqui hoje. Obrigado pela graça, obrigado pela atmosfera. Pai, despede os teus filhos em paz aos seus lares. Concede da tua parte para a vida deles, que possam ver que tu és bom, que tu és justo, que tu és amoroso, que tu estás com eles. Que não lhes falte a graça, que não lhes falte a misericórdia, que não lhes falte o perdão. É o que eu te peço e te agradeço, em o nome de Jesus. Como eu avisei quinta-feira, o propósito das madrugadas encerrou quinta. Mas nós vamos começar um propósito quinta-feira, na quinta do clamor. Toda quinta-feira do clamor do mês de maio, estaremos aqui intercedendo pelas famílias, intercedendo pelos casais, intercedendo pelos filhos, intercedendo pela comunhão, intercedendo pelo relacionamento. Você vai firmar um propósito com Deus, não é comigo. Tu está aqui junto conosco. Teremos um momento específico de clamor todas as quintas-feiras de maio pelas famílias. Quantos estarão intercedendo junto comigo? Esse mês de maio vai ser extraordinário. Está sendo extraordinário. Por isso, esteja pronto para viver o melhor de Deus. Domingo que vem, culto das mães. Estaremos celebrando a palavra, o louvor, mas as nossas mamães. Então, venha, traga a mamãe, vovó, titia, pai que representa a mãe, tio que representa a mãe, traga todo mundo. Porque vai haver salvação. Diga amém. Cura, diga amém. Libertação. E o Senhor vai te usar como instrumento. Que o poder de Deus, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus. Aí coloca essa mão sobre alguém e diga: esteja sobre você, hoje e para todo sempre. Todos dizem. Um aviso: amanhã 19h30 estaremos aqui na casa do Senhor. Haverão 2 estudos especiais. O Atos 29, para quem acabou de chegar na igreja, para quem vai se batizar, vai ter batismo. Para quem é recém-chegado na igreja, para quem vai se batizar, e o batismo vai ser dentro da igreja. Para quem é recém-chegado, para quem aceitou Jesus agora há pouco, a gente vai botar uma piscina aqui. Nós não temos a piscina ainda, mas ela vai chegar. Nós vamos começar amanhã um Atos 29. É recém-chegado na igreja? Atos 29. Vai se batizar? Atos 29. E também vai ter um start para líderes. 2 cultos simultâneos, 2 estudos simultâneos. De um lado, Atos 29, do outro, start para líder. Quem pode participar do start para líderes? Líderes em treinamento. Porque nós vamos viver na noite da colheita uma extraordinária multiplicação. Quantos dizem amém? Porque nós somos a família Cristotema. E vamos transformar